1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 58. Vamos lá? Vou ler o primeiro versículo, os irmãos leiam os próximos versículos, ok? Diz assim, versículo 50. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Glórias ao nome de Jesus. Depois de enrolar vocês, na sexta pregação, né, capítulo 15, 6 pregações, se eu não me engano, posso estar errado, é 5 ou 6, mas eu acho que é 6. Depois da sexta pregação, hoje nós vamos encerrar, se assim Deus permitir, o capítulo 15, né? Um capítulo extenso, como eu falei anteriormente, falando sobre a ressurreição, né? Aqueles que não acreditam na ressurreição, né? Paulo ali dedica esse ponto aqui, essa porção aqui, para poder combater esses que estão pregando contra a ressurreição dos mortos e, contudo, a ressurreição de Cristo também. Se não acreditam na ressurreição dos mortos, não acreditam na ressurreição de Cristo, né? E combate, eles ensina, lembra, né, por que ele acredita nisso, por que eles deveriam acreditar nisso, né? É o evangelho que ele já pregou, foi o que ele ensinou a eles, foi o que eles recebeu, foi o evangelho que eles creram. Então, Paulo dá vários argumentos históricos, testemunhas, várias coisas, ele vai falando a respeito disso, né? E aí vão surgindo algumas perguntas, como vai ser esse corpo? Como vai ser, né, quando acontecer essa ressurreição? E Paulo vai respondendo na medida daquilo que Deus vai mostrando para ele, ele vai respondendo, né? Então nós vimos Paulo defender e mostrar que a ressurreição dos mortos é real, pois se ela não é real, Jesus Cristo não ressuscitou. Essa seria a conclusão. Se a ressurreição não é real, o evangelho que nos foi pregado é mentira. Se a ressurreição não é real, a esperança da vida eterna não existe. E hoje nós vamos finalizar esse capítulo para a glória do nome de Jesus. Voltando para o versículo 50, nós vamos ler: Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, nesse versículo, Paulo conclui o que falamos do versículo 35 ao 49, né, na pregação passada, sobre o tipo de corpo que teremos na ressurreição, né? E nós já entendemos que teremos um corpo glorificado, não é isso? Traços desse corpo, né, comparado com a semente, né? Traços desse corpo, mas um corpo totalmente transformado pela glória de Deus, totalmente transformados pela ressurreição em Cristo Jesus, né? Pois o nosso corpo hoje, a nossa mente hoje, é incompatível com a vida que vamos ter na eternidade, né?
Nosso corpo físico, a nossa carne, nosso sangue hoje é incompatível com a nova vida que teremos na eternidade. A nossa mente hoje é incompatível com a vida que teremos na eternidade. Então, Deus fará com que esse corpo, essa mente, todo o nosso ser, seja transformado para que possamos viver uma vida na eternidade, né? Esse corpo aqui não suporta, essa mente aqui não suporta a nova vida que Deus preparou para mim e para você na eternidade, né? Esse corpo perecível não pode entrar na vida eterna. Essa mente, né, totalmente voltada para as coisas dessa terra não pode entrar na eternidade. Então nós precisamos nos revestir, já estamos aqui nos revestindo do novo homem, mas também vamos ressuscitar com Cristo naquele grande dia, né? Em Cristo Jesus, porque Cristo já ressuscitou, então nós na eternidade já ressuscitamos com ele, mas de fato vai acontecer isso juntos. E aí vamos ter um corpo incorruptível, né? Seremos semelhante a ele e o veremos como ele é, assim como promete a palavra do Senhor. Estamos caminhando nessa esperança, estamos caminhando olhando para isso, olhando para Deus, olhando para a eternidade. Essa é a esperança que temos. Se você não acredita, ou se eu não acredito na ressurreição, você não tem esperança nenhuma. Você não deveria ter esperança nenhuma. Mas porque acreditamos nisso, porque sabemos que é verdade, temos esperança sim, a qual, pelo dia, né, que nós vamos nos livrar de todas essas mazelas da vida. Aguardamos por isso, guardamos, né? Pelo grande dia que você vai acordar, ou você não vai mais olhar para o espelho e olhar para aquele pecador que você vê todo dia quando você acorda. Você olha esse pecador miserável aí no espelho. Né? Como o diácono Leandro orou essa manhã ainda. Deus podia ter me matado essa noite ainda enquanto eu estava dormindo. Você olha para você e você olha para as coisas ruins que você pensa, que você já fez ou que você ainda faz e ora talvez como Paulo orou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Graças a Deus por Jesus Cristo. Por isso que você tem essa esperança de vida eterna. Versículo 51. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí, Paulo está falando um mistério aí. Paulo era daquele que chegava no meio da igreja, tem um mistério para contar. Será que ele era desse? Ele escreveu aqui. Tem um mistério para revelar aí para os irmãos aí. Tem um mistério aí. Viu, Kleber? Viu, Kleber? Alguém já viu esse vídeo aí? Viu, Kleber? Viu, Kleber? Tira a camisinha do bolso aí, Kleber. Você que tá traindo a sua mulher aí, Kleber. Viu, Kleber? Essa é a nova, o novo vídeo viralizado do Miguelzinho. Meu Deus. Vamos voltar aqui. Paulo não era desse. O que Paulo falava era verdade. Ele não inventava coisas para ter cliques, para ter visualizações, para ter seguidores. Paulo falava o que Deus mandava falar. E assim que você deve ser, tá, meu irmão? Assim que você deve ser. Só que esse mistério aqui não tem nada a ver com isso que as pessoas falam hoje, tá? Esse mistério aqui não é algo específico que alguém está falando para alguém. É um mistério para toda a geração, para todo aquele que crê em Jesus Cristo, né? E o mistério, geralmente, quando a Bíblia fala sobre o mistério revelado está falando de Jesus Cristo, tá? O mistério da salvação, né? Só que não é mais mistério. Jesus Cristo é mistério para você? É revelado. Jesus Cristo é o Jesus Cristo revelado para você. Era um mistério, né? Para os profetas. Eles falavam de uma salvação, eles falavam de uma vida futura, eles falavam de algo que eles não conheciam. Então, para eles, era um mistério, né? A ponto de a Bíblia dizer que até os anjos queriam saber que mistério era esse. Prescrutavam, tentavam saber, investigavam para saber. Mas esse mistério foi revelado para nós, Jesus Cristo. Mas vamos lá ver sobre o que Paulo está falando aqui. Então, versículo 51, mais uma vez. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos aqui, quando você vai ver essa expressão na Bíblia, nem todos morreremos, tá? De repente, aí você está pensando, será que Paulo acreditava que naquela época lá Jesus Cristo ia voltar? Não sei se ele acreditava que seria naquela época. Mas essa palavra continua atual.
para na época que Jesus voltar, pode ser a nossa. Deus sabia que alguém ia estar lendo esse texto assim, ó, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Porque pode acontecer se Jesus volta hoje, amanhã, ou depois, se você está vivo, você não vai morrer. Dormir aqui é morrer, tá? Ele fala, nem todos dormiremos, nem todos vão estar mortos. Mas todos seremos transformados, né? Então, Cristo, quando voltar, vai ter gente viva, é claro. E aí, né, não vai ser, como a Bíblia diz, os mortos ressuscitarão primeiro, né? Não, ou melhor, quando Jesus quis voltar, como a Bíblia diz, os mortos ressuscitarão primeiro. Mas aqueles que estiverem vivos serão transformados, né? Porque senão Deus seria olhando para isso assim, Deus pega, peraí, vou matar você para ressuscitar você quando Jesus voltar. Não. Paulo deixa bem claro, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, essa palavra era atual para eles lá, é atual para a gente hoje. E se Jesus não voltar na nossa geração, ela continua sendo atual. Porque alguém vai estar pregando, ó, vai ter gente que não vai morrer, mas que vai ser transformado ainda em vida, né? Porque Paulo está falando sobre o quê? Sobre a ressurreição, não é isso? Pode ser que alguém tivesse perguntado também. Mas e os vivos? O que vai acontecer com os vivos? Se os mortos vão ressuscitar, os vivos vão fazer o quê? Deus vai matar para depois ressuscitar? Poderia ter alguém perguntando isso. Aí Paulo vai lá e deixa isso bem claro. Todos seremos transformados, nem todos vão morrer, tá? Isso aí fica bem claro. Versículo 52. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos o quê? Paulo diz que Deus vai matar a gente. O próprio texto deixa isso bem claro, né? Quando fala aqui, pois ao som, né, da trombeta soará, interessante que quando se chegava um rei, né, olhar na história, tocava-se trombeta para poder anunciar, né? E aí, é interessante que na Bíblia a gente vai ver várias situações, várias comparações que as pessoas entendiam do dia a dia, no tocar da trombeta, aquele momento de expectativa, tá tocando. E aí, o Senhor voltará. Os mortos ressuscitarão primeiro, né? E aí nós seremos transformados. Para poder a gente entender isso, eu queria ler um outro texto. Está lá em 1 Tessalonicenses, Gustavo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Vou ler junto com vocês aqui. 1 Tessalonicenses 4, 13. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aos que dormem são o quê? Mortos. Para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Então, essa situação de não acreditar na ressurreição não era exclusividade da igreja de Corinto. Tinha gente lá em Tessalônica que também não acreditava, tá? Não acreditava na ressurreição dos mortos também, tá? Então, fala que lá já tinha gente que não tinha esperança. Então, Paulo aqui também na igreja de Corinto está pregando a esperança da ressurreição dos mortos. Então, não sejam como aqueles que não acreditam. Próximo. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram, mais uma vez, né? Aqueles que morreram em Cristo. Próximo. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, voltando para 1 Coríntios, nós não vamos ser transformados antes daqueles que morreram ressuscitar primeiro. Nós não vamos ser primeiro que ele. Primeiro vai ressuscitar os mortos. Depois seremos transformados. Próximo. Porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Próximo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre.
Próximo. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Maravilha essa palavra. Então a gente vê Paulo falando a mesma coisa, algumas palavrinhas diferentes lá para a igreja em Tessalônica. Ele está falando aqui para a igreja em Corinto também. A palavra de Deus é uma só. Né? É uma só, aponta para o alvo, para a salvação, para Jesus Cristo. É interessante que existem várias interpretações, algumas mais conhecidas, sobre como vai ser a eternidade ou como vão acontecer as coisas, né, para poder Jesus Cristo voltar, como vai ser o milênio, amilenismo, acredito que o milênio agora, pré-milenismo, pós-milenismo, mid-milenismo, enfim, um monte de interpretações. E a minha escola teológica é amilenismo. E tem uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, e graças a Deus, porque eu tenho essa resposta, aí você vai falar, você sabe a resposta? Qual vai ser a maneira que vai acontecer? Eu sei a resposta. E sabe qual é a resposta que eu dou? Da maneira que Deus determinou que vai acontecer. Essa é a minha resposta. Totalmente ensaboado. Totalmente escorregadio. Totalmente escorregadio. Porque a gente não está aqui para determinar nada. Eu posso acreditar no amilenismo, Leandro, no pré-milenismo, Alex, no pós-milenismo, Graciele no mid, e outro em outra, que tem um respaldo para isso bíblico, mas não vai mudar nada daquilo que Deus determinou como vai acontecer. Nada. Mas estude, tá? Eu lembrei, porque eu tô lendo esse texto aqui, eu lembrei de falar isso, só abri um parênteses aqui, tá? Então, independente da linha que você estuda, vai acontecer como Deus determinou que vai acontecer. E Deus vai ser glorificado da maneira que ele tem que ser glorificado. Mas por isso não devemos estudar? Devemos estudar, sim. Devemos estudar. Porque você conhecendo a palavra, você vai ver os sinais. Através da própria palavra, você vai percebendo os sinais ao longo da história, ao longo do tempo, né? A gente já pregou aqui a série em Apocalipse, onde a gente entendeu, né? Eu fiz uma pergunta dentro dessa série. Estamos vivendo o Apocalipse hoje? Né? A pergunta foi essa. E qual foi a resposta? Sim, estamos vivendo o Apocalipse hoje. A galera do passado viveu o Apocalipse? Sim, viveu o Apocalipse. E a galera do futuro vai viver o Apocalipse? Sim. Tá todo mundo vivendo o Apocalipse. Porque o Apocalipse é quase como se fosse uma carta de alerta, de amor, de Cristo para a igreja dele, mostrando as coisas que aconteceriam, mostrando o alerta para a igreja ficasse alerta das coisas que aconteceriam, que estão acontecendo e que vão acontecer. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Voltando aqui para o nosso texto, eu vou para o versículo 53. 53. Pois é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Então, o corpo corruptível deve ser feito incorruptível. Esse corpo mortal deve ser transformado em imortal, para que o homem possa ser capaz de desfrutar da felicidade destinada a ele. Esse corpo corruptível deve adquirir uma incorruptibilidade tal para viver essa nova vida perfeita a qual Deus preparou para nós. Não tem como entrar nessa nova vida se você não nascer de novo em Jesus Cristo, né? Você nasce de novo aqui, espiritualmente dizendo, mas depois você ou é transformado se estiver vivo, como diz o texto, ou vai ser ressuscitado se estiver morto, como diz o texto bíblico, né? Porque Paulo está aqui concluindo o assunto que perguntaram para ele, como seria esse corpo? Como seria esse corpo, né? E aí nós já entendemos que impossível nós entrarmos como estamos hoje, assim, com esse corpo aqui, né? Nessa glória, com essa mente que temos na glória, a qual Deus preparou para aqueles que o amam. Nós já entendemos isso, né? De repente parece uma pergunta boba para você, mas
para a época não era. As pessoas deveriam inventar muita coisa. Inclusive, uma das coisas pelas quais eu entendo que talvez perguntassem isso, existia aquele grupo que dizia que, né, o corpo é mau, né, a matéria é ruim, o espírito que é bom, né, isso aqui não presta. E na verdade não é assim, porque Deus pega esse corpo aqui e ressuscita esse corpo. Se não prestasse mesmo, né, por que ele diz que vai ressuscitar os mortos? Por que a Bíblia vai dizer que o mar vai devolver os mortos para Deus? Os mortos, está falando, é o corpo. O corpo, os pedaços de corpos que estão lá. Quantas pessoas morreram no mar e nunca acharam os corpos? Né? Matéria espalhada para tudo quanto é lugar. E Deus vai restaurar, resgatar cada matéria. Não importa, mas morreu um monte de gente junto. Será que Deus vai ter que ir lá separar? Deus é Deus, foi Ele que criou. Partícula por partícula. Deus que criou tudo, Deus que faz tudo. Deus não precisa... É só Deus dizer, venha do pó. Venha do pó, não importa. É Deus, Deus é Deus. Não importa a maneira como as pessoas que foram cremadas, Deus vai trazer do pó, da cinza, assim como formou o homem lá no Éden, ele traz. Traz do pó, traz da cinza. Quantos irmãos, né? Se você pensar assim, quantos irmãos nossos no passado morreram queimados, viraram pó, morreram em fogueiras? Então esses irmãos não vão ser resgatados, não vão ser ressuscitados? Sim, vão ser ressuscitados para a glória do nome de Jesus. Versículos 54 e 55. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é imortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi tragada pela vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aqui Paulo cita dois profetas aqui. Eu quero que Gustavo abra aí Isaías 25, 8. Vamos ver. Paulo citando aqui. Isaías 25, 8. Ele tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. É interessante que aqui é um dos mistérios sendo revelado. Mais um desses mistérios que Paulo fala aí, né, trazendo um mistério, ele pega algo que foi profetizado por Isaías lá atrás. Isaías não sabia do que estava falando, mas Paulo interpretando, porque Paulo é apóstolo, né? Ele consegue ler o texto lá atrás e Deus dá a ele a interpretação do que ele está falando para aquele tempo, para aquele momento, né? Ele está falando de Jesus sem saber. Paulo, lendo o texto bíblico, Deus mostra para ele que estava falando de Jesus aqui. É interessante que aqui são duas coisas, né? Fala que ele vai tragar a morte, que a gente está lendo ali, e uma outra coisa que quem fala lá no livro de Apocalipse é João. Enxugará as lágrimas de todo o rosto. Lá em João vai falar que enxugará dos olhos toda lágrima. E você vai ver, né, um mistério profetizado por Isaías lá atrás, Paulo repetindo, e João repetindo lá em Apocalipse também. Então, Isaías está ali apontando para Jesus. Paulo lê essas escrituras, conhece as escrituras e sabe, porque Deus é que revela para ele que está falando de Jesus. Outra palavra, vamos lá, é Oséias 13, 14. Oséias 13, 14. Eu os redimirei das garras do Sheol. Eu os resgatarei da morte. Onde está a morte, as suas pragas? Onde está o Sheol, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. Vamos lá. Mais uma vez aqui, Paulo está citando o que a própria palavra do Senhor disse, né? Ele sabia que esse texto aí estava falando de Jesus, que esses dois textos, e que outros e outros tantos textos que a gente vai lendo aqui nas cartas, nas epístolas dele, ele vai citando o Antigo Testamento, vai interpretando o Antigo Testamento, mostrando para a gente aquilo que eu já falei anteriormente. Jesus Cristo não foi o acaso, foi prometido, foi planejado, foi determinado por Deus. Ah, não aconteceu Jesus Cristo. Não,
teve um plano da redenção, o plano da salvação está espalhado em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, desde Gênesis e Apocalipse. A história da redenção, o plano da redenção está aí. Basta você ler que você vai sempre ver. Existe um pecado, mas existe um Salvador. Existe um problema, mas existe uma solução. Em toda a história bíblica a gente vai ver um Deus que tira um povo de um lugar para levar para sua terra prometida. É um Deus que tira um povo, né, de um cativeiro, da prisão, para colocar em liberdade. E aí quando a gente olha para a gente hoje, Deus nos tira da prisão do pecado para nos colocar na liberdade em Jesus Cristo. A história da redenção está em toda a Bíblia. E você vai encontrar, se você for lendo, você vai encontrar a história da redenção que te dá a esperança da vida eterna. Então, Paulo aqui cita o Antigo Testamento. Para poder falar sobre aguilhão, o que é aguilhão, eu vou ler o versículo 56 primeiro. Vamos lá? Versículo 56 de 1 Coríntios 15. O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Aguilhão era aquela parte metálica do arado, né? Quando o lavrador, como se fosse aquele garfo, que ia arando a terra, né? Abrindo os sulcos na terra. Aguilhão era aquela parte, né? Que ali, ferindo a terra, que ia abrindo aquelas valas para poder o agricultor plantar ali as suas sementes. Então, assim como o aguilhão fere a terra, o pecado traz morte ao homem, né? O que traria feridas, o que faria o buraco ali na terra era o aguilhão, não é isso? E aí Paulo vem trazer aqui essa mesma comparação. O pecado traz a morte para o homem, assim como o aguilhão fazia aquelas valas na terra ali, né? O homem afastado de Deus continua mergulhado em pecados, continua afundado em pecados. Né? Mas o texto ainda continua, fala, e o poder do pecado é a lei. Então, o que dá força ao pecado? A lei está apontando o pecado e não tem como o pecador fugir, porque a lei está mostrando que é errado, a lei está mostrando que é pecado. Mas o perdão em Jesus Cristo arranca o homem debaixo da condenação da lei, da força da lei. Não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, que veio através de Jesus Cristo. Glórias ao nome de Deus por isso. Glórias ao nome de Deus por isso. Glórias ao nome de Deus. E é interessante que, assim como o texto vai dizer, o poder do pecado é a lei. É interessante que se alguém estiver tentando se salvar pela lei, na verdade está se afundando mais em pecado ainda. Porque ele não tem poder para poder perdoar pecado, para poder chegar até Deus sozinho. Ele não tem poder para isso. E, na verdade, ele está se afundando em pecados. Mas quando ele se chega a Jesus Cristo, aí ele se chega na pessoa certa. E aí agora ele não se coloca mais debaixo da lei. Ele não se coloca mais debaixo da maldição da lei. Pelo contrário, o sangue de Jesus Cristo cobre ele. E cobre de toda a multidão de pecados que houver. Glórias a Deus por isso. Glórias ao nome de Jesus por isso. Alguém que está buscando ser salvo pela lei, na verdade, está se afundando cada vez mais em pecado. Porque não está reconhecendo que precisa de um Salvador. Não entendeu, como diz na palavra do Senhor, que todos foram desligados, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. E só são religados a Deus através do sangue de Jesus Cristo. Sem Ele, todos estão perdidos, sem perdão, sem vida eterna, sem esperança da ressurreição. Versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Esse é o cântico do salvo até a eternidade. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Ou graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus. Graças a Deus, esse é o cântico do salvo, daquele que nasceu de novo. Esse é o cântico daquele que entendeu a graça e sabe que não pode ser salvo pelas próprias obras. Graças a Deus, porque pelas minhas obras eu estava perdido. Graças a Deus que Deus enviou Jesus Cristo, porque eu estava condenado à morte eterna.
Esse é o cântico. É o cântico para você cantar para a eternidade, que os irmãos cantaram lá no passado, que nós cantamos hoje, e aqueles que vão cantar posteriormente sempre vão lembrar. Quando olha para a sua vida, quando olha para as suas obras, vai olhar assim, é como se fosse, ainda bem que não sou eu. Ainda bem que a minha salvação não depende de mim. Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Se fosse por mim, eu estava perdido. Perdido. Totalmente perdido. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Então, em outras palavras, dizendo, portanto, meus irmãos, lembrando de tudo isso que eu falei para vocês, de tudo isso que eu ensinei para vocês, vocês já são salvos. Vocês já estão caminhando em direção à vida eterna. Vocês foram redimidos, foram alcançados por Ele, são santos de Deus. Continue a caminhada, não para não. Ame as suas famílias. Pastoreie a sua casa. Ensine os seus filhos. Continuem. Pais, amem os seus filhos. Mulheres, amem os seus esposos. Esposos, amem as suas mulheres. Continue fazendo o que é correto. Paguem as suas contas. Seja o mais honesto que você puder ser. Fale o que as pessoas quiserem falar. Pregue a palavra do Senhor. Continue. O que é mais importante, Jesus já fez por você. Agora você só tem que prosseguir. Se deleitar no direito que Jesus conquistou de você ser salvo, de você ser filho. Se deleite no direito que você tem hoje de ser filho. Se deleite nisso. Caminhe, continue. Continue, não pare. Você já entendeu que você foi resgatado, que você tem esperança da salvação. Agora você só tem que continuar caminhando em direção à vida eterna para você. Glórias ao nome de Jesus. E aqui encerramos o capítulo 15. Aplauda Jesus aí, aplauda. Glórias ao nome do Senhor. E aí, domingo que vem, Deus permitir, o capítulo 16. Vamos que é o último capítulo, né, desse livro aí. E já vamos ver, já estamos chegando já ao final. Será que vai ser 2 Coríntios? Será que vai ser outro? Vamos ver. 2ª ou 3ª Coríntios? Aos Macabeus.